Oi, gente, me chamo Joaquim, tô aqui para mais um episódio do programa Espiritismo para Todos e hoje nós iremos falar sobre planejamento reencarnatório. É muito comum das pessoas chegarem e falarem: eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar nessa família, eu não pedi para que isso acontecesse comigo. Eu tô aqui para dizer para vocês que sim, você provavelmente pediu para estar onde você tá, para nascer onde você nasceu, para estar na família que você esteve. Porque dentro do Espiritismo a gente costuma dizer que nada é por acaso. E nem o local onde você nasceu, a família onde você nasceu e as coisas que você faz durante a sua vida são por acaso. E é sobre isso que a gente discute quando a gente fala sobre o planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório é nada mais, nada menos do que, digamos que a gente desencarna. Se vocês estão assistindo esse vídeo junto comigo, quer dizer que nós estamos todos encarnados. Após o nosso desencarne, nosso corpo é retirado nossa alma é retirada do corpo, nosso espírito. Nós passamos por um período de perturbação. Depois desse período de perturbação, nós somos levados às colônias espirituais. Tipo o nosso lar, sabe? Nessas colônias espirituais, a gente é explicado tudo o que aconteceu. Nós recebemos esclarecimento de espíritos superiores, esclarecimentos dos nossos mentores. Dentro desse esclarecimento, a gente é avisado de uma coisa que provavelmente vocês já sabem. Nós temos que reencarnar. E essa reencarnação não é aleatória, né? Se fosse aleatória, o que explicaria uma pessoa nascer rica e outra pessoa nascer pobre? Uma pessoa ser um rei e outra pessoa ser um morador de rua? A gente entende que existem pessoas que têm diferentes estados evolutivos, diferentes estados de moral, diferentes estados de intelecto, diferentes dívidas que precisam pagar. Nós estamos no planeta das provas e expiações, então nós devemos passar por essas provas e essas expiações, e cada prova e cada expiação de uma pessoa é diferente. Então cada planejamento reencarnatório de uma pessoa é diferente. As reencarnações não são iguais. Nós não passamos pelas mesmas situações porque nós não precisamos passar pelas mesmas situações. O que eu preciso passar na minha vida não é o que você precisa passar na sua vida. O que o seu pai, o que a sua mãe passaram, às vezes a gente tem esse costume de falar que a vida de fulano é mais difícil que a nossa. Se a vida de fulano é mais difícil que a nossa, é porque ele precisa passar por uma vida mais difícil. É porque no planejamento reencarnatório dele, para ele chegar a um estado evolutivo melhor, para ele conseguir evoluir da mesma maneira que você está tentando evoluir, ele precisava passar por aquelas situações. Então, quando a gente entende um pouquinho sobre o planejamento reencarnatório, a gente entende até um pouco sobre a justiça divina. Porque a gente também tem que entender que nada é tão literal quanto parece. Às vezes as pessoas elas falam: você está vivendo essa vida, se você corta o braço de alguém, na próxima vida você vai nascer sem braço. Não é exatamente assim que funciona. Existem várias nuances, existem várias coisas que podem atenuar as suas dívidas, existem vários bônus que você pode conseguir durante a sua vida. Então nenhum planejamento reencarnatório é igual. Se você cortou o braço de alguém, a gente entende que existe a lei de causa e efeito, correto? Uma hora você vai precisar pagar por aquilo que você infringiu, mas não necessariamente da mesma maneira que você infringiu. Não é cortando o braço de alguém, eu sei que é um exemplo um pouco esdrúxulo, mas se você cortar um braço de alguém, não necessariamente você vai nascer sem braço. Não necessariamente alguém vai cortar seu braço numa próxima vida, mas de alguma maneira essa ação vai ter uma reação sobre você. Seja nessa vida, seja numa próxima vida, seja numa próxima encarnação. Dando um exemplo prático, acredito que muitos de vocês já tenham visto o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, onde a gente acompanha o espírito Aniceto, que é um espírito mais evoluído, que não precisa reencarnar no momento, e ele quer fazer um trabalho de ajuda, ele quer transferir o trabalho espiritual para o plano físico. Né, o trabalho da colônia espiritual do nosso lar para o plano físico. Eles querem fazer um polo de ajuda do plano espiritual no plano físico. E designados para essa missão, nós temos os três protagonistas, entre aspas, da nossa história, que é o Otávio, o Isidoro e o Fernando. O Isidoro, ele é um cara que ele tem essa atitude, ele tem essa força dentro dele, mesmo com todos os defeitos que ele tem, são mostrados durante o filme, e ele funda, né, um programa de ajuda espiritual, porque eles estudam o espiritismo no programa, e um programa de caridade.
Nesse meio tempo ele conhece o Fernando, que é um cara que tem muito dinheiro e que poderia alavancar o projeto e que poderia ajudar mais no projeto por conta de sua condição financeira. E nesse meio tempo ele também conhece o Otávio, que é um médium, que poderia dar uma ajuda espiritual. Então a gente já começa a compreender que eles têm uma ligação entre si. Um tem a atitude, o outro poderia dar ajuda material, o outro poderia dar o suporte espiritual. Então eles três têm uma história em comum. A gente vê que eles interagem, a gente vê que os espíritos dos mentores que estão em volta dele, eles meio que dão uma forçadinha de barra para eles interagirem às vezes. Eles ficam de olho no que está acontecendo e eles querem que eles interajam, que eles fiquem juntos, porque eles têm uma missão em comum. E em que momento que essa missão em comum é designada? No plano espiritual. Mais tardar no filme, a gente vai ver que realmente, durante o plano espiritual deles, houve um momento onde os três se reuniram com seus mentores e eles aceitaram essa missão. Essa missão foi dada a eles justamente para o próprio bem deles, para eles poderem evoluir. Chega um momento do filme onde o Otávio, que é o médium, ele chega e fala: eu não posso falhar dessa vez, porque já me foram dadas muitas oportunidades onde eu falhei. Eu acho que essa é a minha última chance. Então a gente vai ver que ele tem uma vida mais difícil, justamente porque ele precisa evoluir da maneira como ele precisa evoluir. E cada um tem a sua função, o seu papel dentro daquele projeto maior, que é uma ajuda do plano espiritual no plano físico. Como a gente vai ver no filme, acho que muita gente já deve ter visto o filme, se não, está disponível para aluguel e está disponível naquela plataforma, no Disney+. O projeto ele não consegue ser bem sucedido da forma como os espíritos eles esperavam. Acontecem muitas coisas durante a vida deles, eles se afastam, eles são tomados muitas vezes pelos vícios da vida, pelas vicissitudes, pelos seus defeitos, pelos seus orgulhos que afastam eles do trabalho principal. E uma coisa também interessante ressaltar sobre planejamento reencarnatório nesse filme, que tem bastante coisa sobre planejamento reencarnatório, é que às vezes acontecem coisas que o planejamento reencarnatório ele nada mais nada menos do que possibilidades do que pode acontecer na sua vida. Não necessariamente exatamente o que vai acontecer. Até porque se nessa vida eu tô designado para ser professor, mas acontece alguma coisa na minha vida que faz eu querer ser advogado, eu vou estar infringindo o meu processo espiritual e eu não vou poder ser advogado de jeito nenhum? Não, pois eu tenho livre-arbítrio. Nessa vida eu posso fazer o que eu quiser. Ficou até meio vago isso, né? Mas, por exemplo, a gente entende que existem certas coisas que não fazem bem pra gente. Os vícios. Nós somos impedidos de exercer esses vícios? Não. A gente tem a consciência de que eles não são bons pra gente. Mas a gente pode exercer ele mesmo assim, porque nós temos nosso livre-arbítrio. E dentro da nossa vida nós recebemos escolhas. Escolhas pro bem, escolhas pro mal. A profissão não necessariamente é uma escolha pro bem ou uma escolha pro mal, mas é uma escolha talvez que seja diferente do processo que eu escolhi no meu planejamento reencarnatório. No filme, a gente vê isso. O Otávio, ele se casa com uma mulher que atrai um espírito que não estava planejado para reencarnar perto dele agora, que é um espírito com quem ele tem uma dívida espiritual. E acaba que ele atrasa todo esse processo de ajuda espiritual que era para ele exercer por conta de situações materiais, por conta dele ter se casado com essa mulher que teoricamente não era para ele se casar. Eles tinham que cumprir um processo juntos em algum momento, mas não era naquele momento. Esse espírito precisava reencarnar, precisava ficar perto do Otávio, mas não naquele momento. E por conta da vida, por conta do Otávio mesmo, por conta das coisas que o Otávio foi passando e foi escolhendo ao longo de sua vida, ele acabou passando por esse processo que ele não necessariamente precisava passar naquele momento e que prejudicou a jornada espiritual dele. Então, a gente entende que o planejamento espiritual está submetido ao nosso próprio livre-arbítrio. Nós escolhemos no plano espiritual as provas pelas quais nós vamos passar. É muito importante a gente ter isso em mente, porque no momento onde a gente reclama da nossa própria vida, a gente reclama da nossa existência, da maneira como a nossa existência é, a gente tem que lembrar que a nossa existência foi feita só para nós. Nosso planejamento reencarnatório foi feito só para nós. E nós que escolhemos
Se não foi da maneira como nós escolhemos, foi escolher passar por isso. Se nós estamos onde nós estamos, é porque nós escolhemos passar por isso. E a partir do momento que foi uma escolha sua, você não pode simplesmente achar que você não deveria estar passando por isso. A gente tem no Espiritismo essa mania de falar uma coisa que é verdade: nada é por acaso. As coisas que a gente passa na nossa vida não são por acaso. E o planejamento reencarnatório só confirma mais isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho dessa complexidade que é o planejamento reencarnatório. Entender mesmo como funciona, a gente só vai entender quando a gente estiver do lado de lá. Que é uma coisa que a gente já passou, mas a gente tem esse véu do esquecimento que faz a gente esquecer das nossas experiências passadas, que também não é por acaso. Se a gente esquece, tem um motivo. Mas é sempre importante lembrar que as situações pelas quais nós somos submetidos é para nos fazer mais fortes, é para nos fazer melhor, é para nos fazer evoluir. E que nós escolhemos passar por essas situações. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Até a próxima vez. Muito obrigado.